A gente segue adiante para fazer o nosso giro na capital federal com ele, Henrique Carmo, que está chegando agora ao vivaço, porque o Senado pode votar hoje a PEC da taxação das comprinhas de até $50. Henrique, muito bom dia para você. Qual é a previsão dessa votação? Conta para a gente. Tivemos só um pequeno problema no áudio do Henrique, que vai estar entrando em breve, claro, com todos os detalhes aqui no Morning Show. Enquanto ele não entra, a gente restabelece o contato, 10 horas e 21 minutos aqui no Morning Show, mas também já fazendo um preâmbulo aqui, porque esse assunto é bom. Vamos fazer um abre-alas aqui com a bancada. O cardápio está servido. Quem é que fala aqui? Quem é que comenta aqui? Você que terminou, vamos começar com o Mota. Mota, o saldo final, ou pelo menos de momento, vamos dizer assim, dessa situação toda da taxação das blusinhas, as famosas blusinhas que segue dando o que falar. Não é um caso fácil, porque há dois lados dessa questão que tem que ser considerados, né? O primeiro é que esse mecanismo virou uma forma de acesso da população de baixa renda a produtos mais baratos. O outro lado da questão é que isso causa um grande prejuízo para o varejo nacional. Tá? Para vocês terem uma ideia, o ticket médio, essa informação eu não tinha, tive há pouco tempo. O ticket médio, o valor médio de uma compra feita no varejo nacional é de R$150. Então, de acordo com os varejistas, com os empresários do setor de varejo, boa parte dessa demanda estaria sendo desviada para essas, que na verdade são 4 grandes empresas chinesas. A Shopee, a AliExpress, a Shein, e agora parece que tem uma outra entrando no mercado, Temu, que colocam aqui no Brasil, os produtos principalmente são de confecção feminina, brinquedos, maquiagem, remédios, tapetes, usando um mecanismo que tinha sido criado lá na década de 40, com a finalidade de permitir que pessoas físicas no exterior enviassem lembranças ou pequenos presentes para pessoas físicas no Brasil. Mota. Diga. Não, só para a gente vai, claro, complementar essa discussão, mas vamos voltar com o Henrique Carmo em Brasília e a gente já retorna para você finalizar, claro, a sua observação. Então, agora sim, nosso giro na capital com o Henrique Carmo, trazendo todos os detalhes aí, os ecos vindo do Congresso Nacional. Henrique, vai que é sua. Isso mesmo, André Marinho, bom dia a todos do Morning, agora sim com o áudio estabilizado. André, está previsto para hoje aqui, a partir das 2 da tarde, no plenário do Senado Federal, ao início da sessão que deve analisar esse projeto de lei que cria o programa Mover. Dentro desse projeto de lei foi inserido esse dispositivo, na qual você falou que cria essa taxação das compras internacionais de até $50. Esse dispositivo, na forma de um jabuti, foi inserido no texto na Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto na semana passada. Essa taxação ela prevê uma cobrança de 20% na importação desses produtos com esse limite de até $50. O projeto ele tem um pedido de urgência dos líderes partidários aqui do Congresso Nacional e também é uma prioridade do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Antes mesmo da aprovação na Câmara dos Deputados na semana passada, o presidente Lula chegou a comentar que a tendência seria vetar esse trecho da taxação das compras internacionais. Mas, no fim da semana passada, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que após um acordo, se o texto for aprovado como chegou ao Senado, é passível, a tendência é que se mantenha a taxação. Então, se hoje o plenário do Senado Federal decidir por essa aprovação, sem alteração no texto, ele vai direto para a sanção presidencial. Lembrando só um pouquinho do assunto principal do projeto de lei, que é o Programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, que cria aí incentivos para a produção de veículos menos poluentes no Brasil. Esses incentivos podem chegar na casa de 19,3 bilhões de reais em 5 anos. Mas o assunto principal que deve gerar um grande embate, um grande debate aqui hoje no plenário do Senado Federal é realmente essa taxação das compras internacionais de até $50. André Marinho. Bom, Henrique Carmo, muito obrigado para você que está nos escutando aqui na rede Jovem Pan de Rádio. Aqui no Morning Show, claro, a gente volta daqui a pouquinho. Obrigado, Henrique. A gente segue, claro, abrindo a discussão aqui. Mota, quer concluir aquele seu raciocínio? Não, é isso. É uma questão que tem dois lados, não é questão simples. A solução ideal para isso seria reduzir os impostos
pagos pela indústria nacional. Para vocês terem uma ideia, um varejista nacional, quando ele compra um produto e quando ele importa um produto para vender aqui, ele paga mais ou menos 130% de imposto. Então, é óbvio que fica uma competição desigual. A solução ideal seria reduzir os impostos da indústria nacional, mas a gente está caminhando na direção absolutamente contrária. Agora, com essa reforma tributária, o Brasil vai ter provavelmente o maior IVA do mundo. Então, é o caos total provocado, mais uma vez, pelo próprio Estado. Mota, sempre preciso e me dando, claro, o gancho perfeito para a gente seguir adiante aqui, dando sequência no nosso Morning Show, para a gente entender como o mercado nacional, doméstico, será impactado diretamente com mais essa taxação. Vamos conversar agora com ninguém mais, ninguém menos que Mauro Francis, ele que é presidente da Associação Brasileira de Lojistas Satélites de Shoppings. Tudo bem, Mauro? Muito bom dia para você. Conta para a gente, pelo visto você está animado e talvez aliviado com essa taxação indo adiante e tendo um impacto positivo para proteger os varejistas brasileiros. É por aí? Bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia, bancada, telespectadores. Na verdade, nós não estamos animados, não. Né? Como o Mota acabou de colocar, esse não é o caminho correto. Né? Essa discussão começou com a gente em uma entrevista em janeiro do ano passado, onde eu alertava para essa situação. Né? Então, a taxação não deveria ser dessa forma. A taxação deveria ser das plataformas pagando imposto para vender no Brasil. Não criar esse imposto. Esse imposto vai diminuir a concorrência desleal com o setor, né? Porque um site que vende no nosso país diretamente ao consumidor final, sem pagar nenhum imposto, não há como o comércio concorrer com esses valores, né? Ainda mais com a carga tributária que nós temos. O IDV fez um estudo, a carga tributária do varejo, desde da fabricação até a distribuição, é 94%. E aí ainda tem a carga tributária na venda do produto ao consumidor final. Então, é impossível concorrer com um lojista, com uma plataforma chinesa que vende direto ao nosso consumidor aqui. Então, a questão não é tributar o consumidor, ou tributar 20%, não vai resolver a situação. Né? Como o Mota colocou, a carga tributária é gigantesca no Brasil. Então, assim, se você isentar as nossas plataformas de imposto para vender para o nosso consumidor aqui, a gente conseguiria concorrer com eles. Mas, tirando isso, é impossível. Né? E a nossa preocupação é que o nosso setor gera milhões de empregos, né? São mais de 121 mil lojas em mais de 630 shoppings, e a situação é muito complicada. É desde o pequeno lojista, tá, ao grande magazine. Para vocês terem uma ideia, a maior delas aí, a Shein, ela hoje é a maior varejista do Brasil, ela não tem uma loja aqui. Então, assim, se o governo não se atentar para isso, a onda de desemprego, demissões, fechamento de lojas, vai ser gigantesco. E, não, claro, boa observação, Mauro. A gente vai também abrir, claro, aqui para a discussão com a nossa bancada também. Mano Ferreira, que tal? Fica à vontade. Vamos lá, Mauro, respeitosamente, eu discordo muito dessa abordagem, porque eu diria que a gente acaba, como setor privado no Brasil, de forma ampla, sendo conduzido por essa lógica de sempre criar uma barreira estatal a mais. Então, no lugar de discutir de fato o custo Brasil, aquilo que torna a operação no mercado privado brasileiro complicada, a gente fica criando barreiras para a importação, sendo que já somos um país extremamente fechado ao comércio internacional na média mundial, e quem paga essa conta sempre, no fim das contas, é o consumidor, que acaba condenado a pagar mais caro por produtos de pior qualidade. Como mudar essa lógica? Não já passou da hora das associações que reúnem o empresariado privado brasileiro se mobilizarem na direção de menos custo Brasil, no lugar de mais barreiras ao mercado internacional? Antes de você responder, Mauro, vou só te interromper para anunciar para todo mundo que está nos escutando, claro, aqui na Rede Jovem Pan de rádio, 10 horas e 30 minutos no Ponteiro. Estamos aqui conversando com o Mauro Francis, que é presidente da Associação Brasileira de Lojistas Satélites, e ele vai estar trazendo todos os argumentos aí em torno da famigerada taxação das blusinhas e o impacto no mercado nacional. Por favor, a palavra é sua, Mauro, por favor. Se fossem só blusinhas, estariam bom, né, Marinho? Mas não são só blusinhas, né? Além disso, claro, importante Mano, citar. a questão é o seguinte,
o custo Brasil está aí, né? A gente se mobiliza sempre, nós estamos mobilizando aumento da tabela do Simples, diminuição da carga tributária sempre, mas isso é uma decisão do governo, né? Agora, você não pode concorrer com uma plataforma chinesa. O que hoje o governo está permitindo? Que a lucratividade dessas empresas sejam remetidas para a China, principalmente, sem pagamento de qualquer tributo, em decorrência do empresário nacional. Agora aqui, eu falo uma coisa para você, nós temos que regular IPEM das etiquetas, né? Todas as etiquetas nossas temos que ter aquele regulamento. O PROCON regulando toda essa situação. E metro, tá? Ali. Legislação trabalhista. Tudo isso a gente tem que cumprir aqui no Brasil. E eles? Agora, eles mandam brinquedos sem regulamentação de metro, falsificação de produtos, tá? E fora as outras coisas aí que tem inquéritos policiais. Isso não tem controle nenhum. Chega a mais de 1 milhão de produtos no Porto do Paraná por dia. E não tem controle nenhum. Esse 20% não vai resolver absolutamente nada. Vai dar uma folga só. É o 20 mais o 17 de ICMS. O caminho não seria esse. O caminho é a diminuição da carga tributária. Se é para concorrer com marketplace, com e-commerce, vamos regular o e-commerce nacional para que a gente consiga concorrer, tá bom? Agora, não é questão de produto, nosso produto é muito bom, só que a carga tributária do Brasil impede que a gente consiga vender mais barato. É simples assim. Agora, jogar simplesmente a culpa nas associações ou no empresariado que o custo do Brasil é caro, fica muito fácil. Só que nessa situação, o desemprego vai acontecer e o fechamento das lojas irão acontecer, porque não dá para concorrer com eles. Permanece aqui com a gente, Mauro. A discussão está muito boa. A gente está ganhando aqui, realmente está ampliando aqui as nossas visões distintas, importante sublinhar as diferenças. Está acirrando muita polêmica, mas vamos ouvir também o Capitão Telhada, por favor. Bom dia, Mauro. Capitão Telhada aqui. Você, como presidente da Associação de Lojistas, juntamente com outros representantes do segmento, tem tido uma interlocução junto ao Congresso Nacional, seja com a Câmara ou com o Senado, para essa proposta legislativa? Vocês participaram dessa construção ou então existem outras propostas que nasceram diretamente do segmento junto com uma frente parlamentar ou uma comissão lá no Congresso Nacional que traga, de repente, uma proposta mais justa para todo o segmento de vocês ou não? Sim, nós temos frente parlamentar, né, que atuou. Essa colocação, o repórter, antes da gente entrar, colocou, que era o Jabuti, né? Por que foi colocado nesse PL? Porque aí esse PL já estava em tramitação e a votação seria mais rápida e pulava algumas etapas, né? É o artigo 50, se não me engano, do PL, que inclui essa taxação de 20%, né? E aí era discussão se o governo iria vetar ou não essa inclusão. Nós somos muito ativos ao Congresso, né? Frentes parlamentares do setor, do varejo, o IDV, nós e demais, nós fizemos um manifesto, está hoje no Senado, com mais de 40 entidades, né, pedindo aos senadores para que votassem essa inclusão dessa taxação, porque isso vai aliviar, mas não é a solução não é essa, né? A solução é o custo Brasil, né, é muito alto, e você não pode permitir que uma empresa estrangeira venda diretamente ao consumidor final sem pagar nada de imposto e sem ter qualquer controle de qualidade nesses produtos, entendeu? Então a gente tem uma carga tributária violenta, um controle sobre nossas operações, regramentos que nós temos que seguir, e eles vendem aqui, chega na casa do consumidor um produto sem qualquer controle tal. Então, assim, isso que tem que acabar. Então, se ou libera. Para vocês terem ideia, muitas empresas estão estudando e já estão tentando implementar e-commerce fora do Brasil para entrar no remessa conforme, ou seja, pagar 17%. Só que o problema Brasil é logística também, nós somos muito grandes. Então, você colocar, o empresário tem que propor uma saída do Brasil para poder concorrer com um site estrangeiro, não tem nexo. Então, se o governo não verificar isso, tá? E criar uma modalidade, uma redução de carga tributária para que a gente possa ser mais competitivo com essas plataformas, o final já está escrito. Eu falei isso em janeiro do ano passado. O final está escrito, é fechamento. Aí o comércio vai depender de 4 plataformas. Está chegando mais uma chinesa que é do tamanho da maior. Então, se nós vamos depender, o nosso consumo de varejo, de comércio, vestuário, vai depender de plataformas estrangeiras. Agora, nós geramos mais de 1 milhão de empregos. Eu não sei como que vai ficar, né? A situação é muito delicada. Eu repito, desde a banca no Brás, ou no Saara, no Rio de Janeiro, até o maior magazine do país estão sofrendo da mesma forma.
Não há como competir, tá, com um produto que entra no país sem pagar zero de imposto, com um custo totalmente desproporcional que nós temos, sem qualquer controle de trabalho escravo, de qualidade de produto, de metro, nada, etiqueta, nós não temos controle nenhum sobre isso. Então, assim, se o Estado não intervir nisso, e é ele que tem que intervir, não são as entidades de classe, né? A gente só propõe e coloca na mesa essa discussão. Mas se o Estado não intervir nisso, fica muito difícil. Quando eles colocaram lá no ano passado que eles iam gerar 100 mil empregos, eu não vi um emprego sendo gerado. Eu não vi. Então, eu gostaria muito que ele tivesse uma loja física e fosse meu associado aqui. Estamos de portas abertas para receber as lojas físicas dele em shopping centers e em rua. Podem falar o que quiser, mas Mauro Francis trouxe argumentos convincentes, contundentes, de quem tem conhecimento de causa, está sofrendo na própria pele. E, claro, a gente vai seguir ampliando um pouco mais essa discussão. Mauro, permanece aqui com a gente, porque você falou em indução e envolvimento do Estado e tem aqui a pessoa perfeita para a gente fazer essa conexão. Pepe, fica à vontade. Bom dia, Mauro, bom dia. É claro que a burocracia do Brasil torna os nossos produtos muito mais caros, né? O empresário brasileiro tem que observar diversas leis, diversos normativos, lei trabalhista, normativo do Inmetro. Isso torna o nosso produto muito caro. E a concorrência é muito difícil com o produto que vem de fora. A minha pergunta é o seguinte, parece que você está contra, né, uma pauta que vários varejistas foram a favores, que vários empresários do setor industriais foram a favores, do que é exatamente taxar essas pequenas compras de $50. Claro que não vai resolver o problema do varejo, não vai resolver o problema da possível competitividade do Brasil. Mas você não acha que essa taxação de 20% não foi algo favorável ao setor de varejo e ao setor industrial no Brasil? Eu sei que tem várias questões que a gente pode discutir profundamente, mas você não acha que foi válido? Não foi o primeiro aceno à indústria, o primeiro aceno a reduzir a concorrência desleal? Pepe, com certeza eu sou a favor, tá? Em momento algum nós somos contra, nós estamos lutando para essa taxação. Só que o que eu falei lá atrás, em janeiro, a taxação não deveria ser essa. A taxação deveria ser sobre o faturamento deles, entendeu? A gente não paga IOF no cartão de crédito quando a gente faz uma compra no internacional. Deveria ter um imposto sobre o faturamento dessas plataformas para ficar no Brasil. Tá? 20%, 30%, 40% do que eles vendessem aqui, as administradoras de cartão de crédito reteriam esse dinheiro e distribuíam para o governo poderia utilizar esse dinheiro para incentivo aqui no comércio, para baratear o nosso custo. Nós estamos falando de bilhões e bilhões de reais. O ministro Haddad, no ano passado, falou de perda de 90 bilhões de arrecadação. Então, assim, se você taxar esse produto e ele ficar parte desta venda aqui, esse dinheiro pode ser direcionado para um incentivo fiscal aqui para nós. E daí a gente consegue equilibrar. Então, assim, mais a taxação de 20% vai servir, que é 20% mais 17% de ICMS. Então, assim, ainda não resolve porque o custo da mercadoria deles é muito baixo comparado ao nosso, entendeu? Mas vai solucionar e agora, num imediatismo, né, dá um fôlego, tal, com a remessa conforme, já diminuiu um pouco o número de vendas por causa do imposto, e agora mais esse 20% nas vendas de $50. Então, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu só acho que não é a solução, né? O governo tem que agora, se for aprovado e se ele não vetar, ele tem que ver uma ferramenta para regular essas vendas, para regular essa entrada dessa mercadoria que não tem controle. É só isso que a gente coloca, tá? Eu sou a favor de taxar o faturamento dele. Nossos empresários pagam sobre a nossa venda aqui. Ele não paga nada. Então é isso, está jogando a conta no consumidor e ele continua sem pagar nada. Então eu acho que ele tem que pagar imposto. E aí o governo, com essa arrecadação, tá, poderá subsidiar, tá, algum tipo de ferramenta para baixar o custo do Brasil do varejo. Então, mas nós, como entidade, somos a favor e lutamos para que essa aprovação seja feita, tá? Mauro Francis, obrigado demais pela sua presença aqui no Morning Show. Ele que é presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Satélites de Shoppings. Mauro, obrigado. Conversa foi muito espirituosa aqui. A gente conseguiu trazer argumentos contundentes dos dois lados e portas abertas sempre para você aqui no Morning Show. Valeu. Obrigado, Marinho. E a gente segue adiante aqui. Para arrematar o assunto aqui, queria ouvir o Mota também, porque a gente sabe, Mota, no final do dia, toda a taxação acaba sendo repassada para o consumidor. O Mauro dizendo aqui que tem que ir diretamente na fonte, tentar
incidir a cobrança ali no faturamento dessas empresas, mas são empresas fora do Brasil, também teria toda uma dificuldade nesse sentido. Como é que você viu o debate? E eu deixo para você arredondar a bola e concluir esse bloco. Não tem fórmula mágica, André. Não tem nenhuma bala de prata para isso. Nós chegamos nessa situação, isso é fruto de muitas décadas, de toda uma história nacional, onde o Estado só cresce, onde as justificativas mais bobas são usadas para a criação de cada vez mais imposto, enquanto a China optou por um outro modelo. Então, hoje, a gente tem uma indústria nacional sufocada pela burocracia. O Mauro mesmo falou, né? Tem o Inmetro fiscalizando, tem a Anvisa fiscalizando, tem um monte de fiscalização, tem um volume enorme de imposto, enquanto na China não tem nada disso. E aí a gente tem que se perguntar, como é que vai ser daqui a 10, 20, 30 anos? Essa é a pergunta que tem que ser feita.